vocês vão ver mais operação da polícia para cima do tráfico de drogas. Como sempre, a apreensão de drogas e prisão de 2 homens de 18 anos em Conselheiro Paulino. Vocês vão ver logo na abertura do nosso Zoom Notícias, que traz também o alerta de chuvas para todo o estado do Rio de Janeiro, que se mantém até domingo. Nova Friburgo continua em estado de atenção. A gente tem uma entrevista com o Major Evi Gomes, secretário municipal de Defesa Civil, para falar como é que está essa questão da chuva aqui para Nova Friburgo. Vamos falar também da ponte provisória em Conselheiro Paulino, que continua sem sinalização, deixando moradores preocupados. E tem reportagem muito importante. Vamos falar do Janeiro Branco. Aliás, gente, olha isso. Uma explosão silenciosa da saúde mental leva mais de 169 mil pessoas às UPAs da rede estadual em 3 anos. Você está achando que é bobeira? Vocês vão entender isso e muito mais a partir de agora. Nessa edição, gente, de terça-feira, hoje 20 de janeiro, dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, feriado na capital. E nós estamos aqui com o nosso Zoom Notícias no ar. É isso, então, ótima noite para todo mundo que nos acompanha com meia hora de muita informação a partir de agora aqui no Zoom Notícias, na sua tela, nos multicanais da Zoom, para você saber aquilo de mais importante que está acontecendo aqui em Nova Friburgo. E a gente começa falando sobre a apreensão de drogas, mais uma vez, nossos brabos da Polícia Militar atuando, dessa vez em Conselheiro Paulino, mais precisamente na rua Jorge Paulo de Souza Maia. Os policiais do 11º Batalhão prenderam 2 homens, ambos com 18 anos de idade, por tráfico de drogas, portando aí 80 gramas de cocaína, 72 gramas de maconha, lança-perfume e celulares. Ocorrência essa que você está vendo, lavrada, devidamente registrada na delegacia de Nova Friburgo, onde os homens permaneceram presos aí, todo o material foi apreendido e os homens serão apresentados à justiça. O tombo, prejuízo estimado no tráfico de drogas de R$ 5.767 a menos de circulação na mão de traficante, né? E a Polícia Militar, mais uma vez, nós rendemos nossas homenagens aí, parabéns por mais essa operação. E aí você vê 2 jovens de 18 anos, né? É uma pena, tá? Assim, o Fernando tem bandido de estimação, leva para casa? Não, não tenho não. Tem que estar preso mesmo, mas é uma pena termos 2 jovens de 18 anos presos por tráfico de drogas, né? Enfim, mas se fizeram, tem que pagar, não tem jeito. Bom, gente, chuva, a gente está com alerta aí de chuva forte, há um mix, né, de situações que fazem com que nós tenhamos o estado de alerta e atenção aqui para Nova Friburgo, para o estado do Rio de Janeiro até domingo, tá? Pra vocês terem uma ideia, na capital, tá, nós tivemos alguns estragos. Petrópolis e Teresópolis são nossas cidades vizinhas, co-irmãs aqui da região serrana, estão sempre também em alerta máximo, né? Preocupados os moradores em relação à questão da chuva. Petrópolis e Teresópolis nós tivemos também alguns pontos de alagamento e acionamento de sirenes, tá? E hoje nós temos uma entrevista exclusiva com o Major Evi Gomes, secretário municipal de Defesa Civil, que vai falar um pouquinho sobre essa condição da chuva aqui para Nova Friburgo. Como eu disse, que se continua aí com essa situação do alerta, da atenção até o próximo domingo. Vamos ver. Estamos em alerta com as chuvas. Sabemos que Nova Friburgo é um local marcado por relevo e também acontecimentos climáticos. E cada quadro de chuva que acontece aumenta a preocupação não só da população, mas também do poder público. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o Major Evi Gomes. Bom dia, Major, tudo bem? Obrigada por participar aqui do nosso quadro. Conforme a previsão de ontem que a gente anunciou, tinha previsão para até 100 milímetros, né? No Jardim Califórnia choveu 74 milímetros, próximo da previsão, mas graças a Deus sem nenhuma intercorrência, nada grave. A drenagem funcionou bem, a gente não teve nenhum evento, sendo que na parte da manhã, por volta das 7 horas, tivemos uma queda de árvore em Olaria, né, mas também sem vítimas, sem atingir bens, caiu num pátio e graças a Deus não teve nenhuma intercorrência que trouxe algum prejuízo para a cidade. E qual é a previsão de chuva para as próximas semanas? Bom, a gente está com previsão ainda hoje, essa frente fria ainda está passando, né? De chuva fraca, moderada. A gente continua mobilizado, acompanhando essa frente fria. Boa parte agora já está para a região norte do estado, então lá estão em alerta. A gente continua mobilizado, continua em alerta, até a passagem total dessa frente fria, que deve acontecer no início, final da noite. De que forma as pessoas podem se precaver para esses acontecimentos ou possíveis desastres aqui na cidade?
Bom, a gente faz o monitoramento todas as vezes que chega a frente fria, a gente emite alerta para a população e o que a gente pede é que a população siga as nossas orientações. Pessoas que moram em área de risco, quando a gente acionar o sistema nosso de alerta e alarme, acionando o alarme, as sirenes, que se dirija para o ponto de apoio e aguarde ali as nossas orientações. E em caso, né, de alguma emergência, os pontos de apoio, eles estão preparados para receber as pessoas? Sim, a gente antecipadamente a gente faz as avaliações e identifica o local seguro para que ele possa ser utilizado como ponto de apoio e ali tem um atendimento básico. A pessoa não vai ficar na chuva, ela vai estar normalmente utilizado uma escola pública, né? Então é um local que tem condições de abrigar as pessoas naquele momento de chuva, havendo a necessidade de arrumar um abrigo provisório, não vai ser o ponto de apoio, vai ser um outro local que a gente vai conduzir essa população, mas no primeiro momento ela vai estar abrigada ali dentro daquele ponto de apoio em segurança. Se for necessário, o que as pessoas devem levar para os pontos de apoio? Bom, quem usa medicamento, ter seu kit, né, de medicamento já numa bolsa, né? Quando sair de casa, desligar a energia elétrica, desligar gás, água e se direcionar para o ponto de apoio e aguardar as orientações da Defesa Civil. E com isso, a gente acaba aqui a nossa entrevista. Obrigada, Major, pela participação aqui com a gente e a gente volta aos estúdios. É isso, gente. Importante entender que nós ainda estamos nesse período de chuvas intensas e é importante saber como agir, né? A gente precisa, como o próprio Major Evio Gomes falou, secretário municipal de Defesa Civil, deixar sempre o seu kit de sobrevivência, né? De medicação, documentação, em um ponto que você consiga acessar de maneira rápida, caso de emergência você poder sair. A gente tem uma reportagem que fala um pouquinho mais sobre esses cuidados especiais que a gente precisa ter. Vamos ver. A previsão do tempo indica a continuidade das chuvas em Nova Friburgo e em toda a região serrana. Com o solo encharcado e a possibilidade de chuva forte em alguns períodos, a Defesa Civil reforça os cuidados que a população deve ter para evitar acidentes. Em dias de chuva intensa, a principal orientação é evitar áreas alagadas. Não atravesse ruas inundadas, nem a pé, nem de carro. A água pode esconder buracos, bueiros abertos e oferecer risco de arrastamento. Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras no chão, muros estufados e inclinação de árvores ou postes. Ao perceber qualquer mudança, a orientação é sair do local, ir para um ponto de apoio e acionar a Defesa Civil. Durante temporais, evite se abrigar debaixo de árvores. Ventos fortes e descargas elétricas aumentam o risco de quedas e acidentes. A população deve acompanhar os boletins meteorológicos e os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura. Em situações de emergência, o acionamento rápido pode salvar vidas. Redobrar a atenção e seguir as orientações das autoridades é fundamental neste período de chuvas. A prevenção é a melhor forma de reduzir riscos e proteger vidas em nossa cidade. Então vamos ver a previsão do tempo, né? Como é que vai ficar esse meio de semana aqui em Nova Friburgo? Continua um dia absolutamente nublado, carregado, previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite tem previsão de chuvas moderadas a fortes. As temperaturas caem ainda mais, ó. A gente tem uma mínima no verão de 14 graus, uma máxima de 18 aqui em Nova Friburgo. Tão importante quanto nós termos atenção à questão das chuvas é o próximo tema do próximo bloco. A gente vai falar sobre a questão da saúde mental, uma explosão de atendimentos nas UPAs do estado do Rio de Janeiro, de pessoas chegando à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, com questões relacionadas ao psicossocial. Vocês vão entender daqui a pouquinho, fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser,
Stan, gire a próxima chave. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Olha, a gente está no mês de janeiro, que tem a campanha do Janeiro Branco, que é absolutamente voltada para a gente ter um pouquinho mais de palavra e atenção para a questão da saúde mental, tá? E aí tem um dado que é alarmante. Em 3 anos, foram mais de 169 mil atendimentos nas UPAs, as unidades de pronto atendimento em todo o estado do Rio de Janeiro, com pessoas que chegaram lá reclamando de alguma questão voltada para a questão mental. Isso requer muita atenção e cuidado, porque realmente não é brincadeira, não é frescura, isso é algo que está no dia a dia das pessoas. Vamos ver. Devido à relevância do tema de saúde mental, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro fez um levantamento nos atendimentos das 27 UPAs sob gestão do Estado. E a gente viu que nos últimos 3 anos, de 2023 até 2025, foram quase 170 mil atendimentos motivados por sintomas relacionados à saúde mental, né? Dentre eles, a gente encontrou síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Esses números eles vieram numa escalada, numa crescente preocupante, né? Nesse levantamento, a gente percebeu que nos últimos 3 anos vem uma crescente nesse número de atendimentos. E o perfil de paciente mais frequente são mulheres entre 20 e 29 anos. E aí, sobre as causas desse perfil do paciente, a gente pode pensar que a mulher ela tem uma sobrecarga hoje em dia de trabalho, com afazeres domésticos, cuidados com a família e, além disso, a mulher busca atendimento mais precocemente do que o homem, né? Então, a gente tem um registro maior de atendimento de mulheres de uma forma geral, né? E isso acaba refletindo também nesses dados de saúde mental. Hoje em dia tem se falado mais sobre saúde mental, né? Isso era um tema muito negligenciado, ainda é, mas com a informação da internet, né, as pessoas buscam conhecimento da sua própria doença, entendem melhor e isso ajuda em tudo, né? Desde um atendimento mais precoce, como prevenção, né, e saúde mental, aproveitando que a gente está no Janeiro Branco, né, é o mês de prevenção, de conscientização sobre saúde mental. O primeiro passo é falar a respeito,
né? Conversar com a família, com amigos, com seu ciclo pessoal, né? E identificar precocemente a necessidade de cuidado. Nas unidades de pronto atendimento sob gestão do Estado, a gente faz uma capacitação contínua dos profissionais para que sejam identificados esses casos relacionados à saúde mental, né, que não sejam negligenciados, que sejam identificados precocemente para que tenham um cuidado adequado e o encaminhamento correto, né, desde os casos mais leves, que são encaminhados para atenção primária ou para uma unidade de referência especializada, como um CAPS, né, um Centro de Atenção Psicossocial, como casos mais complexos que precisam de uma intervenção mais imediata, uma internação numa unidade especializada em psiquiatria, muitos casos, né, e que esse paciente não tenha alta da unidade com essa necessidade. Essa identificação nesse momento do atendimento agudo é importante. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, ela dá uma atenção especial para a saúde mental. Nas unidades de pronto atendimento, esse paciente ele vai ser atendido por uma equipe multiprofissional, né, com um olhar cuidadoso sobre esse paciente, para que eles tenham um encaminhamento correto, um desfecho favorável, né, e por isso é tão importante uma integração da rede, né? E aí cabe aos municípios a organização dessa rede de atenção psicossocial dentro do seu território, e o acolhimento desses pacientes. Em sua maioria, eles têm os seus casos resolvidos de forma completa na atenção primária, né? E aí agudizações ou casos mais complexos, eles são encaminhados para uma atenção mais especializada. A capacitação desses profissionais nas unidades de pronto atendimento, ela passa muitas vezes por uma identificação precoce do paciente com essa necessidade de saúde mental, para que sejam identificados os pacientes que tem quadros mais graves, que precisam de uma intervenção de um especialista, né, um encaminhamento, às vezes até em transferência para uma unidade especializada, e de pacientes que estão abrindo quadros novos, às vezes é primeiro atendimento relacionado àquela doença, àquela condição, e pacientes que têm atendimentos recorrentes relacionados ao quadro, né? Muitas vezes eles são atendidos na emergência, têm o seu caso resolvido ali imediatamente e voltam para sua residência e acabam tendo novas agudizações dessa doença crônica, né? Dessa condição crônica que os acomete. As unidades de pronto atendimento sob gestão do Estado, elas estão abertas 24 horas para acolher todos esses pacientes com necessidade de atendimento em saúde mental. Os profissionais estão capacitados e o encaminhamento correto ele tem que ser feito. Por isso a gente reavalia os casos que passam pelas unidades para ver se isso teve um desfecho favorável, né? Se esse paciente conseguiu um acesso na rede de atenção psicossocial, se ele conseguiu o acesso ao atendimento adequado dentro daquela linha de cuidado. O importante no tema de saúde mental é a conscientização da população e a prevenção, né? Por isso é importante falar a respeito, entender o que está acontecendo, entender as doenças relacionadas ao tema e que a população tenha consciência de que precisa buscar um atendimento precocemente, né? Não deixar aquilo se agravar, que muitas vezes a gente tem casos que o paciente chega em tentativa de autoextermínio, casos graves de atendimentos que muitas vezes tem um desfecho de óbito, né? O ideal é que a população tenha um conhecimento desses casos para que busque atendimento mais precocemente. A saúde mental na sociedade que a gente vive atualmente, ela está comprometida, né? A população tem necessidade de falar a respeito de informação e de buscar atendimento. As unidades estão prontas para atender, para esse atendimento multiprofissional, né? Que esse olhar cuidadoso sobre esse paciente, para que a gente consiga resolver dentro da rede de atenção psicossocial os casos. Esse conhecimento da população é importante para buscar o atendimento no momento correto, né, no momento precoce. E hoje em dia a gente tem uma cobrança muito grande, né, por conta das redes sociais. A gente tem aquela noção de uma felicidade plena o tempo todo, né? E aí essa cobrança pessoal acaba agravando esses casos. Por isso que a gente tem que conversar com familiares, com a sua rede de apoio, né, pessoal, e buscar o atendimento sempre que necessário.
É fundamental, gente. Agora, outro cuidado que você precisa ter, essa época do ano que a gente está agora, de férias, verão, carnaval, muitas atividades ao ar livre, e aí você tem que ter o quê? Noções de primeiros socorros, um kit de primeiros socorros por perto e saber como fazer para poder utilizar em caso de alguma necessidade, né? Isso, sem sombra de dúvidas, garante férias e uma rotina mais tranquila, né? Vamos ver. Um kit de primeiros socorros básico pode auxiliar em situações como cortes, arranhões, queimaduras, até que o atendimento médico especializado esteja disponível. É importante destacar que os primeiros socorros são as medidas iniciais de atendimento que têm por objetivo evitar o agravamento clínico e preservar a vida até a chegada de profissionais de saúde. Nem sempre temos acesso de imediato a um pronto atendimento, especialmente em viagens. Ter o kit pronto permite realizar os primeiros cuidados e muitas vezes evitar que um quadro simples evolua para algo mais sério. A organização é tão importante quanto o conteúdo do kit. Deve estar guardado em local acessível e facilmente visualizada quando for necessário encontrá-lo. Dê preferência para um recipiente transparente com divisórias, zíper ou travas seguras e que seja identificado com as palavras primeiros socorros ou com a representação de uma cruz vermelha. Com isso, qualquer pessoa poderá compreender que trata-se de materiais utilizados em situações de urgência e emergência. Os principais materiais que devem compor o kit de primeiros socorros são solução fisiológica 0,9%, utilizada para limpar cortes, arranhões, ferimentos, álcool em gel auxilia a higienizar as mãos rapidamente, gases estéreis auxiliam a limpeza e cobertura de feridas, absorve secreções e protege as lesões. Atadura ajudam a imobilizar os membros e a manter as gases no leito da ferida. Esparadrapo ou fita microporosa fixam as gases, as bandagens e ataduras com firmeza. Curativos adesivos, também são conhecidos como band-aids, são ideais para pequenos cortes. Analgésicos antitérmicos recomendados pelo médico em caso de dor ou febre, tesouras sem ponta para cortar as ataduras e fitas com segurança, termômetro digital, essencial para o acompanhamento da temperatura corporal e luvas e máscaras descartáveis que evitam a contaminação com secreções durante o atendimento. Após a montagem do kit, é primordial a garantia de que todos os produtos estejam em boas condições de uso e dentro do prazo de validade. Os materiais utilizados devem ser repostos. Orienta-se ainda que seja feita uma lista de controle de validade e conferência periódica, mesmo que o kit não tenha sido utilizado, para que seja realizada a substituição de materiais que estiverem com data de vencimento próxima e seu kit sempre esteja completo e com materiais adequados quando necessário. Isso aí, gente. No próximo bloco, em atenção, moradores e pessoas que passam por Conselheiro Paulino seguem reclamando da questão da falta de sinalização na ponte provisória. Você vai ver daqui a pouquinho, fica por aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave.
Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Ai, gente, vamos voltar para falar da ponte de Conselheiro Paulino. É uma ponte provisória, os moradores e quem passa e usa, né, esse trecho de Conselheiro Paulino para dirigir já reclamou muito dessa história e segue reclamando agora por falta de sinalização. Vamos conferir. A ponte temporária recém-construída em Conselheiro Paulino tem gerado preocupação entre os moradores. Sem vigilância no local, motoristas estariam desrespeitando as regras de uso. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um caminhão atravessando a ponte, o que é proibido, já que a estrutura é temporária e possui restrição para veículos pesados. A população cobra mais fiscalização e sinalização adequada para evitar riscos e impedir que acidentes graves aconteçam no local. Pois é, e aí a gente tem que ficar... Aquele negócio que eu falo sempre, o trânsito em Nova Friburgo já é difícil, o motorista de Nova Friburgo já não é simples, já não é fácil de lidar, e aí a gente ainda tem que conviver com uma situação como essa daí. Então, o que a gente espera até da Prefeitura de Nova Friburgo é que faça uma sinalização adequada, que a gente possa ter um pouquinho mais de organização. Uma coisa que eu já sei que não dá para fazer, porque não há efetivo, infelizmente, é colocar guardas, né? Agentes de trânsito ali naquela região seria muito bacana, seria muito bom mesmo. Mas a gente não tem esse efetivo, infelizmente, não tem essa galera trabalhando. Mas sinalização básica já é alguma coisa que poderia acontecer e a gente espera um retorno, beleza? Vamos falar do próximo Domingo de Lazer, gente. Opa, que coisa boa, eu gosto muito desse evento. É um Domingo de Lazer e Cidadania, um evento que a Prefeitura de Nova Friburgo reúne uma manhã inteira para a gente poder fazer atividade física, a garotada se diverte, tem prestação de serviços, é muito bacana, vamos conferir. Acontece nesse domingo, dia 25 de janeiro, o nosso primeiro Domingo de Lazer e Cidadania. Conversamos agora com o secretário de Lazer e Esportes, João Vitor Duarte. Tudo bem, João Vitor? Obrigada, viu, por participar da nossa entrevista. E a nossa primeira pergunta é: qual é o principal objetivo do Domingo de Lazer e Cidadania que beneficia e quais são as ações que vão trazer para a população de Nova Friburgo? Bom, sempre um prazer, né, falar com a TV Zoom. Nosso primeiro Domingo de Lazer do ano. Nosso objetivo é sempre atender a população de Nova Friburgo, levar um dia de lazer para a nossa criançada, né? Também temos a parte de aferição de pressão, glicose para os nossos idosos, para os nossos jovens adultos, né? Já tivemos algumas descobertas importantes aqui no evento do Domingo de Lazer, na parte de saúde bucal também. Então, assim, nosso principal objetivo é levar benefícios à população de Nova Friburgo. Teremos atendimento de várias secretarias durante o evento, mas também a parte de pressão, de glicose, de saúde bucal. Então, é esse o nosso objetivo com a população. Secretário, quais são as atividades e qual público é esperado estar dentro desse evento? Bom, o público é o mais variado possível, né? A gente tem muita atividade voltada às crianças, temos os brinquedos infláveis, as atividades com pipoca, algodão doce, pintura facial,
tem as iniciações esportivas também, com futebol, com basquete, o futebol de mesa. Então, é bem um dia de muita felicidade para toda a população de Nova Friburgo. E quais são as atividades e qual o serviço público que a gente vai encontrar na avenida nesse dia, para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais? Teremos atendimento, né, de diversas secretarias lá na Avenida Alberto Braune. A gente está tentando também levar o canhão de espuma para a criançada, se for um dia que estiver fazendo bastante calor. Normalmente é uma atividade que a criançada gosta. E também os pais acabam aproveitando um pouquinho para se molhar lá e brincar um pouquinho com seus filhos, né? Então, assim, a gente quer levar bastante entretenimento, bastante atividade física, que é a função realmente do evento. Para quem não sabe, esse evento ele vai ser aberto ao público? Pode qualquer um? Não pode? Como é que funciona? Evento aberto ao público. A gente espera sempre o máximo de população de Nova Friburgo, né, que esteja presente no evento, para se beneficiar de um evento tão bacana, uma energia tão boa que tem nesse evento, né? Também temos a aula de dança, que é quando nossa terceira idade, nossos jovens adultos se divertem lá, dançam com nossos professores, e é uma atividade física maravilhosa, né? Então a gente espera toda a população de Nova Friburgo lá. Além desse domingo de lazer, vocês têm a expectativa de trazer outros dias como esse? Como vai funcionar? Com certeza. Nós temos planejado 11 domingos de lazer durante o ano. A gente sempre pede que a população que quiser fazer parte do evento fique sempre antenada, né, nas páginas da prefeitura, porque a gente vai estar divulgando sempre qual local, qual horário, né, vai ser feito o evento. A gente vai tentar rodar vários lugares de Nova Friburgo. E agora, para poder finalizar, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que ainda estão em dúvida se vão participar do evento ou não? A mensagem que eu deixo é: aproveite o evento, né? É uma energia muito boa que esse evento passa. É um evento que tem uma estrutura muito bacana da Prefeitura de Nova Friburgo, né? Das mais diferentes secretarias que compõem a Prefeitura de Nova Friburgo. O prefeito sempre está presente também nos eventos. Então é um dia muito bacana e eu espero que a população toda aproveite. Desde já, muito obrigada, por participar da nossa entrevista, e a gente volta agora para os estúdios. Isso aí, gente. Vamos embora, vamos participar do Domingo de Lazer. E nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais uma notícia, se Deus quiser, só com coisas boas. E lembrando que o nosso jornal é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.